Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para o nosso segundo encontro Resgate Emocional. Como já sabem, eu, Ivaniele Cardoso, serei sua mentora nessa jornada de transformação emocional. Gente, na nossa primeira aula, nós falamos muito sobre o autodomínio, um dos pressupostos da inteligência emocional. Por que que tantas coisas dão errado na nossa vida? Por que que os problemas só tendem a aumentar? Exatamente por falta de inteligência emocional em lidar com todos eles. E o que eu estou fazendo aqui é te trazendo para um processo de transformação de dentro para fora. Gente, eu passei por vários momentos na minha vida, principalmente na área sentimental, nos meus relacionamentos, onde eu não conseguia manter relações firmes, relações consistentes. Eu me sentia muito rejeitada, eu me sentia muito sem apoio nenhum do parceiro no qual eu havia escolhido, até porque os resultados que nós temos hoje é exatamente provindos das nossas escolhas. E, sinceramente, eu não me via na capacidade de conquistar um casamento. Eu fui mãe solteira aos 19 anos. Quem não conhece a minha história ainda, eu lancei um livro, Lições de Mamãe Azul, onde conto um pouco sobre essa minha trajetória. E eu passei por vários momentos onde eu me via, assim, sem chance nenhuma, né, de construir uma família. E nesse processo, eu consegui perceber várias fraturas que eu tive e que me geraram todas essas dores, inclusive a dor da rejeição, a dor do abandono e a dor da humilhação. Naquele tempo, quando eu tive o meu primogênito, por volta de 2003, eu engravidei em 2002, né? Em 2003 ele nasceu. Ser mãe solteira era algo absurdamente absurdo. Então as pessoas julgavam, as pessoas apontavam e você acaba levando aquela identidade para você. Mesmo tentando disfarçar de alguma forma, às vezes eu não conseguia esconder aquela ferida que existia dentro de mim. Mas um dia, quando eu decidi restaurar a minha vida emocional, eu percebi que tudo seria possível. Tudo que eu digo, tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que eu desejava conquistar. Mas eu precisei mudar totalmente a minha mentalidade. Mas não foi só por aí. Não parou por aí. Muitas coisas aconteceram até que eu conseguisse conquistar esse casamento, até que eu conseguisse conquistar essa minha família. Confesso para vocês que são desafios que aparecem em alguns ciclos da nossa vida. E o meu maior desafio foi olhar para dentro de mim mesma e olhar assim para a minha vulnerabilidade, trazer para mim a humildade, porque para reconhecer a nossa vulnerabilidade é necessário enxergar com humildade. Precisamos trazer a humildade para isso e principalmente eliminar toda a arrogância, para que a gente consiga realmente se aceitar como nós somos e refazer um novo ciclo de amizade com a nossa própria história. Ou seja, eu precisei viver um perdão profundo nesse meu processo. E eu me sentia realmente uma pessoa emocionalmente machucada, ferida, abandonada e principalmente muito julgada. Mas houve uma luz no meio da minha trajetória. E que luz foi essa? Primeiramente, uma luz que só o meu Pai Celestial poderia me proporcionar, que é a luz divina. E o autoconhecimento, que foi uma condução enviada por Ele. Então eu entrei nesse caminho. E desde que eu entrei, gente, eu falo que é um caminho sem voltas, né? Eu entrei para nunca mais sair. E um dos princípios, como eu falo, da inteligência emocional, que é nos instruído por Daniel Goleman, que é o autodomínio, que foi o tema do nosso primeiro encontro, que eu falei na primeira aula,
Para quem não assistiu, ainda está liberada, corram lá e assista. É fundamental que você assista a primeira aula para você estar aqui nessa próxima, para a gente dar continuidade ao conteúdo. Mas enfim, eu consegui trazer para mim a autoconsciência, né? De olhar para a minha realidade, olhar para a minha vida. E houve um outro momento também que eu consegui enxergar todas essas fraturas, né? E foi exatamente quando o meu filho nasceu, que eu recebi o diagnóstico dele, né? Que ele tinha um mundo diferente, ou seja, ele é autista. E eu fiquei assim, eu corri atrás de várias coisas procurando uma cura, né? Procurando um caminho para que eu consertasse aquela condição no qual ele tinha nascido. E foi exatamente também no meio desse processo que eu consegui descobrir que as feridas estavam cada vez maiores. Gente, foi desafiador. Por quê? Porque eu precisei, primeiramente, colocar o meu filho, não jogar de lado, mas eu precisei abrir mão de algumas questões que ele já fazia para olhar um pouquinho para mim e começar a cuidar de mim. Eu comecei a manifestar várias questões emocionais na carne. Por quê? Porque as emoções alojam na carne. Na verdade, todas aquelas questões que eu vivi, né, nesse período da minha história, eles foram potencializadores, né, para que essas feridas começassem a ser exploradas. Então, eu vivia no fazer o tempo todo, eu era uma pessoa que tinha que estar o tempo todo em movimento, eu não conseguia olhar para dentro de mim, eu tinha uma dificuldade muito grande, embora eu sempre fui uma mulher muito assim do autocuidado, sempre gostei muito de me cuidar, de andar bem arrumada, bonita, mas aqui dentro tinha uma ferida esta muito grande. Então eu precisei fechar os olhos um pouquinho para o meu filho por um período e olhar para a minha história, olhar para mim e me cuidar para que eu conseguisse assim cuidar melhor do meu filho. E olha que incrível, quando eu tomei essa decisão, e aí eu me senti assim já amada por mim mesma, né? Eu conseguia desenvolver o amor próprio, eu consegui desenvolver a minha autoestima. O meu filho foi trazendo respostas sem terapia. O meu filho, ele foi trazendo um desenvolvimento, porque eu parei as terapias no meio do caminho, eu parei todo o processo dele, assim, no meio do caminho, e eu fui percebendo as mudanças que ele começou a apresentar depois das minhas mudanças. E o mais incrível, a própria vida, né? A minha vida, ela começou a ser transformada após todo esse meu processo de desenvolvimento pessoal e em todos os sentidos. A minha mentalidade mudou, o autodomínio, ele começou a ser muito presente, muito constante na minha vida. E desde esse autodomínio, né, que foi olhar para dentro de mim, reconhecer as minhas emoções, reconhecer as minhas fragilidades, eu comecei a trazer a autoconsciência, né? Foi pegar esse gancho aí e falar assim, não tá legal, o que eu estou passando não tá legal. Eram dias muito bons e dias muito ruins. Eu me lembro que uma certa vez a minha mãe chegou a dizer assim, minha filha, você precisa de uma ajuda, você precisa passar no médico, você precisa tomar um remedinho para te ajudar, porque você tá muito acelerada e você não pode continuar assim. Aquele dia foi assim muito profundo pra mim, foi quando eu decidi de novo olhar pra mim e falar, cara, mas eu tô desse jeito, eu não posso ficar assim. Eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar a minha vida. E isso, depois que eu casei, depois que já tinha mudado várias áreas da minha vida, várias coisas já tinham sido mudadas, mas aqui dentro ainda existia uma ferida. E no meu casamento, né, depois que eu casei, eu comecei também a enfrentar várias disfunções. Eu comecei a desencadear comportamentos inconscientes devido a algumas frustrações que eu sofri na minha infância. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com o dinheiro, eu tinha dificuldade muito grande de comunicar com meu esposo, com os meus filhos. Eu era extremamente estressada. O meu filho, quando ele tinha uma demanda comigo, principalmente demanda de autocuidado, que eu precisava ali cuidar dele, né? Ele ia ao banheiro, eu precisava limpar o bumbum dele.
eu imediatamente eu já ficava nervosa, eu ficava agitada, às vezes eu até chorava porque eu não conseguia compreender aquela situação dele. E assim, eu fui vivendo ciclos, sabe? Ciclos que pareciam que não encerravam. Encerrava um e começava outro, encerrava um e começava outro. E isso pra mim foi algo muito desafiador. Eu não posso falar que foram momentos tristes, né? Mas foram importantes para que eu chegasse até aqui. Porque eu consegui identificar realmente o que estava por trás de tudo isso e principalmente eu consegui sair desse plano, né? Eu consegui mudar a minha jornada e foi exatamente através de um método que eu vinha estudando para poder me conduzir nessa jornada, que é o método que eu quero te apresentar. Por quê? Por que eu coloquei resgate emocional? Porque quando nós estamos vivendo esses ciclos que não se encerram, você sai de um e entra em outro, ou seja, você está vivendo uma relação muito disfuncional e de repente você está passando por uma crise financeira, de repente você está insatisfeita com o teu trabalho, de repente você não consegue lidar com os seus filhos e aí vem pandemia, isso potencializa ainda mais o nosso estresse, a nossa ansiedade. E os nossos traumas, eles simplesmente vêm com um turbilhão de energia. Ou seja, algo que veio, que potencializou tudo aquilo que já estava dentro da gente. Então imagina só, tudo isso aqui que eu te contei, né? Não sei qual que é a disfunção que você vive hoje, como é que tá a tua história, mas o que eu quero que você tenha agora é consciência em entender que você está sofrendo um sequestro emocional, assim como eu sofri também, um sequestro emocional. E como é que nós podemos minimizar esse sequestro emocional? Prestando atenção na nossa história, prestando atenção na nossa vida. Por muitas vezes eu fechei os olhos, eu não queria observar aquele cenário, eu não queria acreditar. Eu falava assim, meu Deus, por que que isso tudo está acontecendo comigo? Por que que é comigo? Por que que tem que ser comigo? Eu já passei por tantas coisas, eu já vivi tantas coisas e eu ainda preciso passar por isso novamente. Eu estava sequestrada emocionalmente e eu aprendi que quando nós identificamos esse sequestro emocional, e se você entendeu bem aí esse tanto de histórias que eu te contei, né, da minha trajetória, eu quero que você se conecte aí com a sua, com o que você exatamente está enfrentando. Não sei qual que é o problema, é com a tua saúde, né, as suas relações sociais, não sei o que é, mas eu quero que você pegue a minha história apenas como um demonstrativo e coloque um pouquinho ao lado da tua, porque assim, podemos mudar o contexto, né? Mas o sequestro está acontecendo por quê, gente? Porque tudo começa em nós. Tudo começa nas nossas emoções. Tudo começa dentro de nós. E aí nós vamos permitir que o nosso Pai soberano entre e atue, mas isso depende de você. Ou seja, dependeu de mim essa permissão para que o meu Pai Celestial entrasse e atuasse na minha vida, para mudar a minha história, para mudar a minha jornada. E aí eu comecei a aplicar um negócio que se chama curto-circuito. O que era esse curto-circuito? Esse curto-circuito é exatamente no momento do sequestro, né? Por quê? Quando nós identificamos que nós estamos passando por essa disfunção emocional na nossa vida, nós vamos simplesmente disparar esse curto-circuito nesse sequestro, que provavelmente ele vai querer voltar novamente, ele vai querer retornar novamente. E aí nós começamos por monitorar o que está acontecendo na nossa mente, ou seja, quais são os pensamentos que vêm na sua mente. Eu tinha alguns comportamentos em casa, principalmente de brigas, né? Eu tinha um negócio de brigar e gritar, ficar assim desesperada. Teve um dia que no meu closet, eu brigando, eu sentei, eu chorava como uma criança. E naquele momento eu consegui perceber que era aquela criança que, quando era de fato criança, ela ainda não... Ela tava chamando a atenção do pai e da mãe. E esse momento agora, na minha fase adulta, eu permanecia com aquele choro, como se eu estivesse querendo chamar a atenção do meu pai e da minha mãe. Vocês entenderam bem esse negócio? Ou seja, aquela criança, a Ivaniele criança, ela ainda não tinha sido despertada, ela não cresceu. Ela guardou um trauma que ela teve lá na infância
E esse trauma eu posso aqui contar para vocês que foi a separação dos meus pais. Quando os meus pais se divorciaram, eu não cheguei a sofrer tanto naquele momento, né? Porque nós vamos guardando essas feridas. Mas exatamente agora, na minha vida adulta, que eu consegui identificar aquele trauma. Então, todas as vezes que eu, principalmente com meu esposo, todas as vezes que a gente brigava, que a gente discutia, que eu começava a chorar, eu gritava, eu sentava, eu chorava como uma criança que queria, assim, colo da mãe, colo do pai. O dia que eu consegui identificar isso, só que eu ainda não sabia que eu estava passando por um sequestro emocional, né? O dia que eu percebi, eu falei assim, meu Deus, eu estou chorando como uma criança, não me aconteceu nada. Caiu uma ficha pra mim, eu preciso de ajuda. E olha que eu já tinha começado um processo lá atrás, mas eu ainda não tinha entendido parte desse processo, né? Eu achei que eu já estava pronta e eu fui vivenciando vários traumas, vários reflexos de vários traumas que eu tinha sofrido lá atrás. E aí foi mais uma identificação que eu fiz. Ou seja, naquele momento eu estava tendo um sequestro emocional. A minha criança, que ainda não tinha crescido, ela começou a manifestar, né? E aquilo pra mim foi o momento que eu engoli o choro e tomei uma decisão. Eu não posso parar no meio do caminho. Eu preciso continuar essa jornada. Gente, e foram várias outras situações que eu vou deixar pra te contar no nosso terceiro encontro, tá? No nosso terceiro encontro dessa jornada de resgate emocional, que eu vou terminar de te contar várias coisas que me aconteceram para se conectar aí de repente com a tua dor, tá certo? Mas enfim, o que que nós podemos então fazer nessa situação? Primeira coisa, no momento do sequestro, você identifica que você está sendo sequestrada. Então eu preciso gerenciar, eu preciso monitorar tudo que está acontecendo com a minha mente. Ou seja, tudo que está acontecendo aqui na minha cabeça, eu preciso visitar isso aqui, eu preciso administrar isso aqui. Ou seja, será se eu estou começando de fato a ficar perturbada? Eu várias vezes eu olhava para aquela cena assim, eu chorando, eu falava assim, eu não tô normal. Eu tô de fato perturbada com toda essa cena que tá me acontecendo. Pra que eu tô chorando desse tanto, né? E eu me lembro que às vezes meu marido falava assim comigo, você tá ficando louca? O que tá acontecendo com você? Pra que você tá nesse choro? O que eu te fiz? E eu falava assim, não, deixa eu chorar. E eu chorava, faltava gritar de tanto choro. Mas enfim, é melhor a gente perceber essas cenas exatamente no nosso contexto familiar, que foi onde eu consegui perceber, que foi no meu contexto familiar, né? Então, você precisa dar mais atenção para esse cenário no contexto familiar, porque é exatamente no círculo familiar que esse sequestro, ele vai estar acontecendo, ele vai estar começando a acontecer. E o mais incrível, às vezes para algumas pessoas parece que o seu normal, ou seja, né? É normal eu chorar desse jeito, é normal eu gritar desse jeito, é normal eu sentir raiva, é normal eu ficar assim. Ei, amiga, peraí, não é normal. Sabe por que não é normal? Porque Deus não te chamou pra ficar assim. Ele não te chamou pra ficar vivendo esse ciclo vicioso. Eu descobri que eu já tinha me tornado uma viciada emocionalmente, porque esses cenários me apareciam várias vezes. Tem alguns momentos que, às vezes, quando eu tinha que dar banho no meu filho, que eu tinha que limpar as partes íntimas dele, principalmente quando ele fazia, né, as questões fisiológicas, aquilo me dava uma raiva, sabe? Eu fazia aquilo, eu ficava muito nervosa, um dia eu já chorei. E era realmente, assim, desencadeando, né, frustrações que eu tive lá atrás, mas estava acontecendo naquele cenário. Então, às vezes, muitos julgam como sendo normal, ou seja, é normal, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Não, isso não é normal. Por quê? Porque Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para ficar nessa posição, né, de pessoas frustradas, pessoas ansiosas, pessoas medrosas, pessoas inseguras, né? Essa bagunça emocional dentro de nós. Não! Nós precisamos, depois de trazer essa autoconsciência, nós precisamos muito da autogestão.
Não é que você não pode sentir raiva, não é que você não pode chorar, mas nós precisamos gerenciar todas essas nossas emoções. Nós precisamos estar com todas elas no controle. E entender o momento que você está sendo sequestrado emocionalmente é o ponto-chave para a mudança. É o ponto-chave de transformação. E foi exatamente quando eu consegui perceber isso no meu ambiente familiar, foi que eu falei, epa, eu não posso parar aqui no meio do caminho. Não posso, o negócio tá ficando feio. O negócio tá ficando feio. Eu me sentia perturbada. Então, eu decidi continuar a jornada e foi exatamente quando eu fui estruturando todo o método que foi me conduzindo a gerenciar, né? Às vezes eu passo por situações que o meu comportamento mudou assim 100%, que eu olho pra dentro de mim, eu olho pro espelho e eu falo, uau, caraca, como posso ter sido tão transformada? Mas por quê, gente? Primeiramente eu identifico os gatilhos, depois eu consigo perceber esse sequestro que está vindo por acontecer e eu falo, opa, não, eu vou proteger isso aqui. Então, nenhuma emoção vai me sequestrar. Porque eu que estou no controle, eu que estou no governo da minha vida. E é exatamente para isso que eu quero que você esteja comigo nesse processo. Eu quero que você viva isso. Então, minha amiga, para exercício de casa, traga aí agora a autoconsciência e comece a pontuar o que está disfuncionando na tua vida, como você tem se comportado diante das situações. Você consegue lembrar dos traumas? Lembra que eu contei de um trauma? Um trauma, tem outros ainda que eu vou contar para vocês no decorrer da nossa jornada. Mas é muito importante que você identifique isso, por quê? Porque é só depois que você trazer a autoconsciência que nós vamos trabalhar o quê? A autogestão. Como é que você conseguiu conduzir isso aí, Ivan? Gente, ferramentas. Eu não precisei parar em um consultório psiquiátrico. Eu não precisei tomar nenhum remedinho para me ajudar. As ferramentas que eu utilizei na minha jornada, na minha trajetória, depois de todo esse conhecimento que eu estou aqui compartilhando com vocês, foi o que trouxe mudança para minha vida. Van, então hoje você vive uma vida perfeita? Não. Eu vivo uma vida que agrada a Deus e que me faz feliz. Eu vivo exatamente a vida que eu escolhi para mim. Eu estou tendo a oportunidade de sentir o que é uma vida com plenitude e com abundância. Eu tenho mensurado isso dia após dia, partindo de mim. O mundo todo está caindo ao meu lado. Eu consigo simplesmente gerir todas as minhas emoções e decidir qual é a que eu vou colocar mais energia, que eu vou mais utilizar. Ou seja, gente, eu estou no governo da minha própria vida. E o meu convite é para que você também esteja no governo da sua própria história. Porque você tem uma vida linda, você tem uma vida incrível e você não merece mais viver nesse ciclo de vícios. Você não merece mais continuar com essa mentalidade de que eu não posso, eu não consigo, nada dá certo pra mim. Gente, quantas vezes eu batia assim, falava assim, meu Deus do céu, não é possível. Não é possível. Isso não é pra mim, deixa pra lá. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. Será sabe, aquele tanto de porquê? Amigo, o dia que eu decidi, tudo mudou na minha história. E dia após dia, você que tá aqui comigo, você vai poder colher todos esses frutos que eu tenho plantado, essas sementes. Um dia você vai poder colher junto comigo todos esses frutos. E é por isso que eu te convido a permanecer nessa jornada resgate emocional. Um abraço, eu vou disponibilizar aí, se inscreva no meu canal do YouTube, eu vou disponibilizar esse momento agora que nós tivemos no nosso segundo encontro para te gerar o quê? Consciência de que você é muito provável que está vivendo esse sequestro emocional o tempo inteiro. Algumas já estão amarradas e presas, mas venha comigo, porque eu vou te dar a chave, eu vou te entregar o segredo e você vai ser liberta desse ciclo vicioso. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo encontro.